Sejam bem-vindos, meus amigos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a evolução do meu aquário que eu comecei de forma errada, mas que acabou dando certo depois de muito sofrimento. Vamos lá. Então esse era o aquário que eu adquiri naquela loja de aquarismo que o dono infelizmente nos enganou e nos vendeu como se fosse um aquário de água salgada, e depois de muito tempo que eu fui perceber que não era de água salgada e sim de água doce. Era um aquário Sansan, vocês podem ver que a altura é muito grande, né? É um aquário de 250 litros, sem SAMP, sem luminária adequada, e que tinha uma altura muito grande, né? Dá pra gente perceber. E entre alguns problemas que eu percebi de forma tarde, né, nesse aquário, é que ele era um aquário para água doce, portanto, se eu quisesse tocar a água salgada nele, eu teria que fazer uma série de adaptações e fazer um estudo profundo, como eu fiz posteriormente. Era um aquário sem SAMP, né? Lamentavelmente não tinha SAMP, eu nem sabia na época o que era SAMP, hoje em dia eu sei que é uma coisa extremamente eficiente em termos de limpeza, né, do sistema. Não tinha adaptação para skimmer. Se eu quisesse um skimmer, teria que ser um skimmer de superfície, como posteriormente eu adquiri, quase no final da vida dele eu adquiri. Não tinha entrada para chiller, portanto não era um aquário adaptado para chiller. Se eu quisesse manter um sistema de resfriamento, deveria ser ventoinha, com qualquer outra situação, e posteriormente a gente vai mostrar como foi que eu fiz isso, mas eu usei garrafas de água congelada, como até hoje eu uso, porém no outro aquário meu. A luminária dele era imprópria, vieram duas luminárias fluorescentes, uma branca, uma outra azul, que era para fish only, né? Porém, se eu quisesse ter corais, eu deveria tirar, como de fato tirei, troquei a luminária e coloquei uma outra apropriada. O sistema de filtração era tipo flauta, ineficiente, como vocês veem na imagem. Se eu quisesse melhorar o sistema de filtragem dele, eu deveria colocar hang-on ou mandar construir um SAMP adaptado. Porém, como seria muito trabalho, teria que furar o aquário, enfim, eu optei por colocar dois hang-on Tidal 110, por sinal muito bons, e tocaram o aquário durante quase um ano. Vocês podem perceber que o dono da loja acabou me vendendo vários enfeites, muitos enfeites, caríssimos na época. E a gente acabou colocando dentro do aquário, e com o tempo eu fui percebendo que não se usa enfeite em aquário marinho, apenas em água doce. E ele vendeu para marinho, né? Lamentavelmente. E eu tive que tirar, fui tirando aos poucos e substituindo por rochas, né? Aconteceu que na ciclagem fizeram a ciclagem errada. Inicialmente eu paguei para a empresa, para a loja ir em casa e nos primeiros meses fazerem a manutenção do aquário, e eu percebi que a ciclagem era completamente equivocada, né? Então nem ciclagem eles souberam fazer adequadamente. Eu percebi que a água salgada que eles colocaram era inadequada. Primeiro que era de torneira, mas tudo bem, era para ciclar água e tal. E as posteriores também. Não era feito com sistema de RO, tampouco DI. Posteriormente eu percebi a necessidade, comprei um aparelhozinho de DI, desses que a gente compra na internet, e comecei a fazer a minha água, e posteriormente eu comprei um sistema RO, e aí sim a minha água ficou de excelência. E por fim, além de toda essa tapiação, eu ainda comprei um sal Red Sea falso da loja. Trouxa! Eu fui tapiado! Eu constatei através de 3 exames de cálcio, magnésio, de DKH, e os valores eram completamente diferentes daqueles que dizia que entregava de cálcio, de magnésio e de DKH no frasco da Red Sea.
Eu comuniquei ao dono, o dono fez pouco caso, disse que isso era impossível e eu até mandei um e-mail para o representante da Red Sea no Brasil, que até hoje não me respondeu, portanto Red Sea nunca mais. E agora, meus amigos, vocês vão acompanhar a evolução desse aquário de água doce à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui vendo que era um aquário inadequado. Eu fui adaptando e com o passar do tempo foi dando certo. Tive animais incríveis aí dentro e hoje em dia eu desmontei esse aquário porque eu percebi que não dava mais, chegaram no limite depois de um ano. Confiram!